Olá, galera, estamos começando mais um EQCast, episódio 10. Vai ter bolo, o pessoal já prometeu bolo, tá bom? O EQCast é um podcast oficial do curso Equação. Vamos lá, hoje estamos aqui com essa garota, tá? Fenomenal. Eu sabia que a gente ia fazer alguma coisa parecida com isso, um EQCast, uma gravação, algo do tipo, com ela, tá bom? Raíssa Marques, que hoje irá contar a história dela, como foi a rotina, os pontos bons, os pontos ruins, o momento de choro, tudo, tá? Na sua trajetória aí até a aprovação no CFO PM. A Raíssa foi aprovada no segundo lugar, geral, no CFO feminino, bancando aí mais de 180 concorrentes por vaga. Então, ela aí passou por todos os altos e baixos de sua preparação, tá bom? E para iniciar, nós conhecemos Raíssa no preparatório pro IFMA há muito tempo, acho que uns 6, 7 anos. Então, hoje apresento vocês Raíssa. Bom, gente, meu nome é Raíssa, 18 anos, e eu estive aí passando por esse período, né, de preparação para o CFO, que foi uma das coisas que eu quis há muito tempo, né, que eu sempre quis, na verdade. Eu vou falar um pouco para vocês. Gratificante estar aqui contigo, que conheço a tua história. E, pessoal, conheço a Raíssa, ela tinha 14 anos, ela chegou lá no curso, ela vai já contar essa história para vocês. Ela chegou lá no curso, ainda era na cidade operária. Nós tínhamos no curso Equação um preparatório para o IFMA, né, que com o decorrer do tempo a gente passou que não tendo mais, né, que são alunos do IFMA que são do 8º ano, 9º ano, no caso hoje, e vão para o ensino médio, cursar o ensino médio. Então a Raíssa chegou lá e foi aprovada no curso de eletromecânica. Sim, Raíssa é aluna do IFMA no Monte Castelo, né? Isso, IFMA Monte Castelo. No Monte Castelo. E foi aprovada no IFMA no curso de eletromecânica, onde ela cursou 3 anos, né? Curso médio e técnico, né? Médio e técnico, tempo integral. Tempo integral. Entendeu? Então, se inscreva aqui no YouTube, compartilhe esse vídeo para mais pessoas assistir, tá bom? Siga o nosso canal também e vai agora lá no Spotify e curta o EQCast, não é isso? E assiste os outros aí, que hoje a gente já tá no episódio 10. Eita, rapaz. Rapaz, é muito bom quando a gente vai progredindo as coisas, certo? Então, pessoal, Raíssa, como tu conheceu o curso Equação? Conta aí, vamos lá. Vamos começar. Foi uma coisa assim tão aleatória, mas os planos de Deus, né, gente? Então, eu tava procurando, né, um curso para me preparar para o IFMA. E aí foi quando apareceu a Equação. Na verdade, foi meu pai que disse assim: Raíssa, eu te matriculei, tu vai começar tal dia. Eu falei: tá bom, né? Oportunidades assim a gente só recebe. E aí eu comecei a me preparar para o curso pro IFMA com 14 anos, entre com 15. E aí eu fiquei fazendo ali uns 4 meses, 4, 5 meses em média. Fui aprovada no curso de eletromecânica, né? E foi aí que eu comecei. Entrei em 2019. 2019, né, com 15 anos, me lembro. Pro IFMA do Monte Castelo para cursar eletromecânica. E aí eu conheci a Equação através disso. Inclusive, nesse período, assim que eu terminei, né, tinha até uma promoção, que era assim, você fazia o preparatório pro IFMA e aí ganhava 50% de desconto no curso preparatório pro vestibular. Então já era uma coisa que eu queria. Só que até então, né, tinha 15 anos, estava com a mente nova. Eu falei assim, não, agora não, mas lá na frente com certeza, né? Com certeza eu volto e tal. E aí ficou nisso. Aí eu fiquei assim, fiz, né? Entrei. E aí o Beto me chamou pra tirar foto. Tirar foto pro IFMA. Pra fazer divulgação, né? Ali e tal, da aprovação. E tal, isso. E aí eu fui. Eu me lembro que tu demorou pra tirar essa foto. Foi, mas é porque eu tava viajando. Nesse período eu tava viajando. E aí eu fui tirar essa foto, né? E aí foi quando o Beto sentou comigo e falou assim: Raíssa, o que tu quer pra tua vida? 15 anos. Eu falei assim, meu Deus. Mas eu já sabia, né? Desde que eu era criança, eu já tinha ali um norte pra o que eu queria ser, o que eu queria seguir. E aí ele me perguntou, Raíssa, o que tu quer pra tua vida? Aí quando eu falei CFO, ele, meu Deus do céu. E aí o olho dele brilhou e aí ele já tava atrás de alguém mesmo pra começar a preparar. E aí ele se empolgou e disse assim, vamos começar essa preparação. Eu disse assim, não, Beto, ainda tô no primeiro ano, eu tô cursando ali o IFMA, tá em tempo integral, não teria como e tal. E aí foi quando
a gente falou assim, não, então vamos fazer isso lá na frente, né? Tu lembra? Isso, eu me lembro. Vamos fazer isso lá na frente. Quando tu estiver, assim, terminando o teu curso, tu vem pra gente se preparar. Falei, tudo bem. E ficou nisso. E Foi aí, stand-by ali, né? ficou em stand-by. E aí ficou nisso. Aí eu fui fazendo meu curso, né? Aí começou a pandemia. A minha irmã fez um período também lá no curso Fez. Equação. E aí eu já conheci o curso Equação. Ela passou pelo curso Equação, né? Porque ela queria também fazer. Só que no caso dela não era o EMA, o dela era Enem. E aí ela fez, né, o Enem, passou tudo certinho. E aí logo em seguida, né, assim que ela terminou, né, o período dela estudando na equação, eu já comecei a voltar aquilo na minha mente. Eu tenho que começar meu preparatório. O TFO tá ficando cada vez mais concorrido. Tem muita mulher querendo ser polícia. E eu falei, meu Deus do céu, eu preciso me preparar o quanto antes, né? E aí eu falei assim, mas eu ainda não tenho tempo pra me preparar. Como é que eu vou fazer? E aí vai ficando para as outras perguntas, É. né? Como foi minha preparação. Mas de início eu conheci o curso Equação assim. Muito bom. Que bom, né? Obrigado por ter escolhido, meio que aleatório, né? Mas, cara, quando Deus, ele faz as coisas, né? É assim, Deus faz as coisas de uma forma que a gente tenta entender, mas nunca vai entender, né? Ele coloca as pessoas certas, no lugar certo e vai acontecendo. Às vezes as pessoas não entendem o que é que tá acontecendo, né? Mas é assim Consegue mesmo. entender? Certo? Então, Raíssa, vai começar essa pergunta aqui. Vamos para a segunda pergunta, né? Raíssa, por que CFO, cara? Por que esse curso? A gente sabe que o curso CFO, ele é um curso, né, assim, tem 3 anos de academia. Todo mundo sabe, né? Só alguns iludidos que acham que é só para chegar e estudar. A gente sabe que é um pouco corrido, né? A vida de cadete. Cadetes que estão nos assistindo aí sabem muito bem que a vida de cadete de qualquer academia militar é muito corrida. E aí a gente olha a Raíssa. Por que, Raíssa? Como eu falei, era uma coisa que eu sempre quis, né? Estar ali dentro da área militar. E aí eu ficava muito indecisa em como eu começar. A gente sabe que entrar na carreira militar não é de qualquer jeito, não é uma maneira muito fácil. Porque se você entra da maneira errada, você fica preso ali, né? Naquele ciclo, só ali naquelas patentes mais baixas e acaba não subindo, não evoluindo. E era uma coisa muito complicada. E eu era muito nova e não sabia absolutamente nada sobre isso. Nada, Entendi. nada, nada. E aí eu lembro que quando eu falei pra minha mãe, eu tinha 7 anos, inclusive ela até me mandou um áudio um dia desses, falando sobre isso, porque ela tava muito arrependida de ter falado aquilo pra mim. Porque aquilo ali contribuiu pra eu ir esfriando o meu sonho, Friano, né? entendi. E aí eu tinha E a 7 palavra do anos. pai, né? Às vezes, né? Querendo ou não, influencia muito na vida do Influencia filho. muito nas escolhas, entendeu? Por isso que eu falo muito, faz terem cuidado com isso, porque às vezes eles falam uma coisa ali, não é nem com intuito, mas aí fica na mente do filho. E aí eu tinha 7 anos, eu falei, mãe, eu quero ser delegada. Falei, mãe, eu quero ser delegada. Aí minha mãe disse, não, Raíssa, isso é errado, é muito perigoso. E aí eu falei assim, não, mas eu quero isso. E ela falou, como que tu vai fazer isso? Eu falei, mãe, tem o CFO, eu quero fazer CFO. E ela disse, não, Raíssa, a área militar não é pra ti. Isso é muito perigoso. E aí eu fiquei com aquilo na minha mente, né? Eu tinha 7 anos, eu não sabia nada sobre a área militar. E eu fui falando, isso não é pra mim, isso não é pra mim, isso não é pra mim. Ela disse isso pra ti, né, cara? Isso, e ela falou assim de uma forma tão simples, não foi nem daquela forma assim, e tal, Rígida, mas entendeu? ficou na minha mente aquilo ali. E aí eu Porque falei, eu não, acho que na mentalidade dela era uma coisa muito distante. sim, Muito distante da realidade muito de vocês, distante no da minha caso. realidade, muito distante, muito. Caso, né? E ela achava muito perigoso, entendeu? Ela achava Aí tu muito ficou com isso na perigoso. tua E eu mente. fiquei com isso na minha mente por muito tempo. E quando tu acha que mudou esse negócio E aí? aí, quando eu fui crescendo, né, eu fui sabendo um pouco mais, e aí eu fiquei um período muito grande da minha vida pensando, o que que eu vou ser da minha vida? O que eu vou ser? Mas o que que eu vou ser da minha vida? Eu não queria terminar o meu ensino médio com aquela dúvida na cabeça, porque muita gente falava assim pra mim, Raíssa, é comum tu chegar ao final do teu ensino médio e tu não saber o que tu quer fazer. Só que pra mim aquilo não era comum. Não era comum eu não saber o que eu queria pro resto da minha vida, entendeu? Entendi. Era uma coisa que eu queria saber exatamente o que que eu queria. E aí eu fui pensando nisso, né? Eu já quis medicina, já quis ser assistente social, já quis ser Entendi. professora, eu já quis ser Ah, tanta tu tem coisa. cara de médica. Ai, eu já escutei isso, Beto. Eu já escutei tantas vezes isso que eu perdi a conta, sério, perdi a conta. E aí eu ficava naquilo, medicina, medicina, medicina. Mas não Entendi. era, meu Deus do Não, não, céu, não mexia não contigo. mexia comigo tanto assim. E aí voltou a ideia do CFO. FO. Voltou a ideia do CFO. Isso antes de eu entrar no IF. Só que ainda muito frio, né? Uhum.
E aí eu ficava, não, isso é muito longe da minha realidade. Eu vejo pessoas estudando aí, sim, não passa. Eu vejo pessoas estudando, desistindo, porque é praticamente impossível passar. A concorrência sempre foi muito alta, né? Pro curso CFO. E aí eu falava que era muito distante da minha realidade. Muito distante da minha realidade. Do ensino que eu tive, do ensino que eu tava tendo, eu achava muito distante. E aí eu ficava pensando nisso. E eu começava a me limitar por causa do meu pensamento. Meu pensamento era esse. Não, isso não é pra mim. Tá longe da minha realidade. E aí eu fui pensando nisso, fui pensando nisso. E aí, mesmo assim, continuou lá. Não, CFO. Toda vez que eu pensava no CFO, eu me imaginava vestindo a farda da polícia, assim, eu me imaginava ali e eu pensava, cara, isso é uma porta. Porque o CFO, ele vai te abrir portas pro meio militar. Entendeu? E eu não quero parar só aqui, eu quero muito mais coisas. Mas eu vejo o CFO como uma porta. Isso foi uma das coisas que me fez escolher tanto assim o CFO, né? Porque eu sempre quis fazer algo por esse meio. E direito sempre foi um curso que eu quis muito fazer. E aí eu falei pra mim mesma, se vier primeiro, eu vou fazer. Se eu for aprovada em direito, eu vou fazer direito e logo em seguida eu estudo pro CFO. Sei. Se eu for aprovada no CFO, depois eu estudo pra direito. E aí que entra, né, a grande história, porque eu fui aprovada em direito. Só que eu ainda não tinha sido aprovada no CFO. E aí eu E tu tava pensei, no meio da preparação, e eu né? tava no meio da preparação. E aí eu falei assim, não, tá Eu mais tô perto do que aqui. longe, tá mais perto do que longe, eu posso aqui até ficar aqui mais um ano e tal, mas eu não vou fazer direito enquanto eu não passar no CFO. E aí já foi começando a mudar aquele pensamento que eu tinha, né, em relação a direito. E aí eu falei, não, passei em direito, tudo bem, deixa ali aquela vaga, aquela bolsa, eu ainda vou fazer, algum período eu vou fazer. Mas por enquanto vai ser o Focar no CFO. CFO. E aí eu tive que abdicar de várias coisas para poder focar no CFO. Aí tu tomou essa decisão ali segundo ano. É. E vim se preparar. Segundo ano. Final do segundo ano, começo do terceiro. Então o CFO sempre foi uma coisa que tava na tua cabeça. Sim, sempre foi. Então pronto. Então vamos, pessoal. Pra terceira pergunta. Terceira pergunta é como foi sua rotina de estudo? Sua rotina. E aí, linkando com essa pergunta, vou pegar a, a quinta pergunta, ficar com ela, né? Que entra dentro da tua rotina. Como foi, né? Que a gente ali observava a tua rotina antes de fazer essa outra pergunta, linkando com a terceira, porque a gente entendia que a tua rotina ali era dentro do IFMA, né? Quando tu voltou, não, acho que tá na hora, eu digo, tá na hora mesmo. Não, mas minha rotina tá isso, isso, isso. Foi em quando? Foi em Setembro? Outubro? outubro, não. Foi em setembro. A gente conversou em Setembro setembro pra eu foi. começar em outubro, Isso, sim. setembro. Aí, como tua rotina era muito corrida pra tu estar no presencial, Uhum. aí a gente optou, não, eu vou te conseguir a assinatura, entendeu? Vou te E aí tu conseguir a vai ser assinatura. a minha Porque, cobaia aí tu vai ser minha no cobaia no online. online, Isso. entendeu? Porque eu quero fazer um negócio diferente, né? Que eu quero fazer a questão do aluno com as aulas online, né? Com a plataforma e ter mentores ajudando. Essa foi a minha ideia, né? Isso. Naquele tempo lá em setembro. Aí eu tinha comentado com o João Anderson, a gente tem uma menina assim que eu já conheço ela há um tempão e a gente vai ajudar ela a evoluir a parada dela. E ela quer, entendeu? Que Uhum. ela é muito competitiva e tal. E eu contextual, não, beleza, vamos lá. Tranquilo. Aí eu fui, te dei a assinatura, Uhum. né? Do Equação Plus. E aí tu começou, né? Começou, aí te dei a assinatura da, Da da plataforma de plataforma de equação. questões. Isso, da plataforma de questões também. Questões, traçamos Sim. metas, né? Sim, meta diária de questões, meta diária de aulas, quantidade E de aulas. foi E arrochando. foi arrochando, Então, foi Raíssa, arrochando. tu vai falar o seguinte: como foi tua rotina e como foi tua experiência? Vai contar pro cara aqui, às vezes o cara. Porque às vezes o presencial tá saindo muito caro pro cara. Às vezes o cara só tem a oportunidade de entrar no online, que é mais acessível e etc. Então, como é que foi a tua experiência em te preparar a maior parte do teu tempo, online, entendeu? Como é que é estudar online e como tu te organizou estudando online, entendeu? Eu quero que tu conte. Como era a tua rotina, Cara, entendeu? Beto, a minha rotina ela era uma coisa assim, complicada. E era muito volátil, porque não era como se eu tivesse ali todos os dias um horário certinho pra estudar. Eu tentava manter, porque eu acho isso importante. Você tem um horário pra acordar, tem um horário pra iniciar, mas nem sempre dava, né?
porque eu tava, como eu falei, eu tava no terceiro ano do ensino médio, e aí eu tava ali estudando em tempo integral, eu estudava de manhã e de tarde, era uma rotina já extremamente cansativa. Fora isso, eu treinava e eu não abdicaria dos meus treinos, por quê? Porque aquilo também era o meu mental. Não é só cuidar do corpo, é também cuidar da mente, né? E aí eu não queria abdicar dos meus treinos de jeito nenhum, e eu tinha que procurar uma maneira ali, né? De equilibrar as coisas. Fora que eu não moro com a minha mãe. Então eu ainda tinha que cuidar da casa. E é uma coisa muito complicada. Porque aí eu tinha que cuidar da casa, eu tinha que treinar. E fora isso, tinha a rotina da escola, né? Do tempo integral. E aí foi quando eu sentei com o Beto e falei: a priori, a gente faria o curso presencial. Mas eu falei: impossível. Possível, não tinha Não como. tenho, não tenho tempo, não tinha tempo. E detalhe, naquele período eu ia começar a trabalhar. Tu lembra, Beto? Eu ia Lembro. começar a trabalhar porque Tu eu me disse que eu falou ia mesmo. começar a Foi. trabalhar para pagar o curso. Foi Só que mesmo. aí Beto disse: não, Vai não. não vai. Não vai, Raíssa, tu não tem tempo. Eu falei: É Beto, como é não. que eu vou fazer o curso? Ele disse: tu vai ganhar uma bolsa. E aí, essa bolsa também foi uma das coisas que me fez estudar com mais afinco, né? Porque a gente Porque traça um compromisso ali, né, isso bicho? foi um compromisso, não foi só, nossa, vai tentando aí, entendeu? Se der. Não, eu tava ali usando a Mas tu sabe por que plataforma. que eu fiz esse compromisso contigo, bicho? Não. É porque eu vi ali, porque assim, ó, para analisar. Eu vou fazer 14 anos que trabalho com isso aqui. Com preparação, com alunos, adolescentes, etc. E, cara, é muito difícil tu ver uma adolescente, entendeu? Tempo, tu tava adolescente, né, ali, querer estudar. E atrás. É muito fácil encontrar o pai indo atrás para o filho estudar, ou para a filha. Sim. Mas o aluno, assim, quando o aluno vem falar comigo, eu dou mais uma atenção melhor, porque tá querendo. É. Tá querendo, pô. Entendeu? E tu ficava ali, sempre a gente falava pelo Instagram, né, e Uhum. tal. Aí, não, ei, rapaz, e aí, embora. Não, não, ainda tô na luta no IFME e tal, não sei o quê. Então eu via que tu queria. Era. Porque talvez se fosse teu pai vindo, eu ia, não, vamos ver aí, dá um jeito aí e Pois tal. é. E aí, Mas foi tu que isso, veio. e Aí eu digo, não, vou contribui fazer um muito. compromisso com ela e eu vou dar essa responsabilidade. Ela que Contribui sabe. muito. E eu sempre coloquei isso na minha cabeça. Eu falei, cara, eu tô usando ali o material do cara, tô usando a plataforma, entendeu? Tô ganhando uma bolsa pra estudar, então eu preciso usar, eu Dá o preciso resultado, né? realmente dar um resultado, entendeu? E aí a gente ficou ali, né, naquela ideia de, mas e aí, como é que tá, Raíssa? Como é que tá a tua base e tal? Falei assim, Beto, rapaz, acho melhor tu fazer um simulado comigo, né? Pra ver, Pra né? ver como é que tá. Ô, rapaz. E aí, meu Deus do céu, essa ladeira abaixo. Eram 60 questões, das 60 questões eu acertei 17. Me lembro. Aqui, naquele dia eu saí dali Transtornada, devastada. E né? eu entendi, meu Deus, eu preciso estudar, cara. Eu me Eu lembro que tu falou preciso isso. ser um ponto fora da curva. Eu sempre pensei nisso. E aí foi a minha rotina no online, né? Voltando aqui ao contexto da pergunta. A minha rotina do online, ela era muito assim. Ela era muito complicada. Todos os dias eu tinha minha meta de questões. Nesse período eu fazia 100 questões por dia. Primeiro, E tu acordava que horas? eu acordava todos os dias 5 horas da manhã. Muito bom. 5 horas. Ei, detalhe. Antes de Beto dar doida aqui no curso e começar a Ai! passar simulado prova, Online, prova. todos os dias online, cedo. Às vezes ele passava essas provas 4 horas da manhã. E tava lá, eu 3h30 acordada, Muito passando bom. café, porque eu tinha que fazer as provas, né? E se eu não tomasse um café, eu não aguentava. E aí entra um ponto muito importante. Minha rotina ela era muito cansativa. Eu tinha muita coisa pra fazer. Fora isso, a minha irmã menor, que não mora comigo, veio passar um período comigo, nesse tempo. Então, juntou mais uma coisa ali, né? Pra poder ir me puxando, me puxando, me puxando. E eu falava, não, se eu tenho uma meta de 100 questões por dia, eu vou fazer mais. Eu vou fazer mais. E se eu tenho mais tempo, eu vou fazer 101, 102, 120, 130. E assim eu fui aumentando meu número de questões, né? E aí, eu falei, não, vou estudar aqui no tempo que dá, e no tempo que dava eu estudava realmente. Eu estudava realmente. E aí, esse período eu tava ali em casa, tal, estudando. Foi muito bom o período que eu tava estudando, porque não era online só no curso. Também teve um período que foi online no IFMA. Então, eu conseguia estar em casa e com isso eu conseguia adiantar muitas coisas. Mas quando as minhas aulas voltaram a ser presenciais no IFMA, ficou muito complicado. Porque eu estudava online em casa e aí tinha o presencial no IFMA. Então, o que eu fazia? Nos horários de intervalo do IFMA, eu sentava, ia responder questões, ia assistir aula, ia anotar as minhas aulas, porque eu sempre gostei das minhas anotações. Eu não gostava de pegar anotações prontas. Então, essa era uma forma como eu estudava, né? Da maneira online. Acordava todos os dias às 5 para poder ter tempo de pegar alguma coisinha antes de ir pro IFMA, né? E aí voltava pra casa extremamente cansada. E aí entra um ponto que eu gosto de contar pras pessoas, Aham. pra elas entenderem
E eu aguentava, quase não aguentando, porque muita gente me perguntava, Raíssa, tu acorda tão cedo, tu vai dormir tão tarde, como tu aguenta? Muita gente, principalmente que treinava comigo, falava, cara, como é que tu tá aguentando tua rotina de treino? Porque o CrossFit, ele é muito cansativo, ele puxa muito do indivíduo, né? E aí eu falava assim, cara, eu não sei como eu tô aguentando, é Deus, eu sempre falei isso pra todo mundo. Mas nesse período, Beto, eu simplesmente passei uma semana tendo paralisia do sono. Eu passei uma semana, poucas pessoas sabem disso. Como é que é isso aí? Fala aí. Essa É, paralisia do a sono. paralisia do sono, como que era? Eu chegava do IFMA extremamente cansada e eu sabia que eu tinha que estudar. E nisso eu tava acordando muito cedo, eu tava acordando 4h30, 5 horas pra fazer as provas, né? Tomando muito café pra poder me manter. E eu nunca gostei de café. Aí deu, rapaz, o estudante, ele começa a Eu adquirir umas nunca coisas. gostei de café, mas enfim, né? Aham. Aconteceu. E aí eu tive que tomar café, muito café, muito café. Eu tomava uma garrafa de café sozinha. Meu Deus, Sozinha, gente. o dia inteiro tomando café. Eita. E aí, papai já tava até preocupado, porque antes eu não tomava, né? Aham. Sim, mas voltando à paralisia. E aí, eu chegava em casa muito cansada, eu ia tomar meu banho, fazer o meu almoço, né? E aí, eu sentava na cama pra respirar. Só que eu simplesmente dormia. Eu não percebia quando eu dormia. Dormiu. Simplesmente dormia. E aí, a minha mente falava, Raíssa, tu precisa levantar e estudar. Só que o meu corpo tava dizendo, tu não aguenta. Não aguenta. E a minha mente acordava, e é isso que era a paralisia do sono. Eu sabia que eu tava consciente, eu tava acordada. Eu tentava me mexer, mas eu não conseguia. O Entendi. meu corpo tava dizendo, não, tu não aguenta. Precisava descansar. Precisava descansar, precisava descansar. Só Então, que o eu conselho que tu sabia. dá pro cara, ele tem que descansar. Não, com Tem que certeza. ter horário Com pra descansar. certeza, ele tem que ter o horário dele pra descansar. O meu modo de estudar naquele período era Uhum. assim, né? Eu tentava não dormir tão tarde, né? Meia-noite, com certeza, eu já tava deitada pra dormir. Mas os horários que eu tinha pra dormir, eu aproveitava bastante pra dormir. E aí, quando eu tava cansada, quando eu tava muito cansada mesmo, e eu não tava mais aguentando, o que que eu fazia? Colocava um alarme de 15 minutos. E aí eu dormia, acordava, tomava um café e ia estudar, porque eu não tinha tempo pra descansar. Não era como se eu tivesse o privilégio de ter ali uma horinha pra descansar. Eu não tinha naquele período, né? E eu tava esperando terminar o IFMA, justamente pra eu ter mais tempo, tanto pra descansar quanto pra estudar, porque uma das coisas mais importantes que você tem na sua preparação também é o descanso. Você precisa descansar pra poder ter uma preparação efetiva ali, pra ter uma preparação Uma preparação saudável, né? isso, uma preparação saudável pra você fazer ali as suas coisas e não ficar aquela rotina cansativa. Porque chega um momento que não consegue mais absorver. Isso, não consegue. Os estudos, eles não são cansativos, né? Eles se tornam cansativos quando você não encontra o seu método de estudo. Eu encontrei o meu método de estudo. Eu estudava no online. Pra mim, foi a melhor forma que eu encontrei pra estudar. Eu consegui avançar muitos assuntos. E aí, como eu tava conversando contigo antes da gente iniciar o podcast, né? Uhum. Eu tinha dificuldade em praticamente todas as matérias, porque o meu ensino médio no IFMA foi muito complicado, porque lá, como eu fazia curso técnico, as minhas matérias, elas eram todas voltadas pro meu curso técnico. E aí eu tive muito déficit em outras matérias. Em outras matérias eu tive muito déficit. E aí ficou muito complicado, porque eu tive que começar tudo do. E eu Do lembro, zero, né, e eu ali, né, lembro que eu cara? até falei pra ti, Beto, não sei se tu vai lembrar disso, que eu ia iniciar em outubro, mas eu não tinha interesse em fazer a prova que ia chegar, né? A prova, no Uhum. caso, que a gente tava prevendo que ia acontecer em maio, realmente aconteceu. Falei que eu não iria fazer essa prova. Tu lembra? Eu disse, Lembro. não, vou fazer só de 2023. Isso, Tu isso. lembra? O pai de Lembro. 2023 que eu falei que eu ia fazer. E aí tu falou assim, não, vai te preparando aos pouquinhos, entendeu? Se der, deu. Se não der, pelo Deu, menos tu tá? fez sua Isso. experiência. E foi isso que eu fiquei na minha mente. Só que eu disse assim, cara, se eu tô me preparando pra essa prova, por que que eu não vou me preparar da melhor forma possível? Entendeu? Da melhor forma que eu conseguir. Ao Porque máximo, né? isso, porque é importante a gente saber que a gente quer dar o 100% todo dia. Mas às vezes é impossível dar 100% todos os dias. Mas até aquele 1% que tu deu, ele vai somando. E aí no final aquilo ali vai ser muito importante. E aí eu fui, né, fazer a prova da UEMA e não tava na minha mente até então, né? Fazer a prova e passar logo de primeira. Foi uma coisa assim A muito. consequência E, da e, preparação. e Beto, meu Deus do céu, eu tô em segundo lugar no geral, né? Pessoal, pra quem ela tá chamando Beto, mas é eu, viu? É Beto. Porque a gente, aqui é meu apelido. Você que não conhece, me conhece só como Herbert. Aqui é Puim. Pros íntimos, só pros íntimos. Não vão chamar Beto de Beto por aí, é pra vocês é o Herbert. Pois é, mas aí voltando aqui, né? E aí eu fiquei nessa loucura de preparação, e eu sempre pedia pra Deus, né? Eu falava assim, Deus, eu quero tanto passar, só que pra mim era uma coisa muito distante. Eu falava, eu não tenho preparação, eu não sei absolutamente nada de muitas matérias, eu tinha muita dificuldade em física.
eu tinha muita dificuldade em outras matérias. A matéria que eu tinha mais facilidade, assim, mais ou menos, era matemática, porque eu sempre gostei de exatas. Exatas sempre foi o meu ponto mais forte. Só que mesmo o meu ponto mais forte ainda era o meu ponto fraco. E aí eu não tinha visto muitas matérias, eu não tinha visto muitos assuntos, né? Tinha muito déficit de assuntos. E com isso, aconteceu que eu tive que começar tudo do início. Então eu tinha outubro até maio para me preparar, assistindo todas as aulas desde o início. E aí foi quando o Beto me propôs. Raíssa, a gente vai fazer 4 matérias por dia e 25 questões por matéria estudada. E aí eu falei, tudo bem, tudo bem. Praticamente impossível fazer 100 questões por dia com a rotina que eu tinha, era praticamente. Mas Deus estava me sustentando e eu consegui fazer. Graças a Deus eu consegui fazer aquelas questões. E eu digo que foi uma das partes mais importantes da minha preparação. Foi estudar por questões, estudar pelas aulas da plataforma. E para quem me pergunta, eu assisti todas as aulas da plataforma. Tudo que eu aprendi em relação à física, que era uma das que eu tinha mais dificuldade, química, biologia, foi só com os professores lá da plataforma online. Sim, foram com as aulas gravadas. E por eu estar assistindo aulas gravadas, para mim foi mais tranquilo. Porque eu falo rápido, né? É, Então eu consigo também entender as entender coisas. rápido. Isso. E aí eu acelerava o vídeo. Eu assistia lá minha aula no 2.0. Todo o tempo, era 2.0 o tempo inteiro. Porque eu sabia que eu não tinha tempo pra assistir uma aula de 1 hora, de 30 minutos às 30 vezes. minutos. E aí eu tinha que acelerar pra poder dar tempo de assistir as 4 e ainda fazer as questões, né? E aí era essa loucura aí, mas foi o método que eu encontrei pra estudar. A maneira online, pra mim, sempre foi mais tranquila. Certo? Então, Raíssa, todo mundo sabe que entre um aluno aprovado, um aluno que está se preparando e um aluno aprovado, existe um abismo, certo? Um abismo. E tem muito aluno que ele não consegue passar por esse abismo. E aí entra nessa pergunta que eu vou te fazer, certo? Qual foi tua maior dificuldade em passar por esse abismo entre a transição do aluno que está se preparando e o aluno aprovado, que é no teu caso agora? Entendeu? A maior dificuldade é a rotina. Dificuldade muito grande. Mas quando se trata de matérias, de assunto, o que eu enfrentei maior dificuldade foi física. E como tu conseguiu superar isso? Talvez os caras estão aí com um problema que a gente sabe que a maioria dos alunos tem dificuldade em Sim. exatas. Qual foi o método? Como foi? O que que foi? E qual o conselho que tu dá pro cara agora que ele tá com dificuldade em matemática e física? Como é que tu foi que tu conseguiu superar esse problema aí? Chorando muito e Chorando. Tem que ter fazendo o muitas choro. questões. Sem choro não vai nada. Pronto, esse é o segredo. Você vai assistir a aula e você vai fazer questões. O erro do aluno não é fazer questões. O erro do aluno é fazer questões sem base para isso. Se você não assistir aula sobre eletrodinâmica, como você vai responder questões sobre eletrodinâmica? Entendi. Então é muito complicado. Para isso, você primeiro precisa assistir às aulas. Só que, detalhe, você não pode se prender só às aulas. A maioria dos alunos hoje em dia se prende muito a aulas. Entendi. Aulas, Maioria aulas, mesmo. aulas, aulas, aulas. Aí assiste uma aula. Maratonando, Isso, maratonando, maratona, maratonando, maratona. maratonando. E aí termina e repete. E fica naquele ciclo. E isso é muito prejudicial para o aluno, muito prejudicial. Porque o que vai realmente testar você, o que vai te preparar para um concurso, para uma prova, para qualquer coisa, são questões. São simulados, então você vai precisar fazer provas, você vai precisar fazer questões, você vai chorar porque você não tá entendendo nada ali, tá tudo muito difícil. Você vai ver resolução de questões quando você não tá entendendo. Era isso que eu fazia. Quando eu não conseguia fazer nem por um decreto uma questão de física, eu ia lá e olhava a resolução. Eu olhava a resolução porque quando eu olhava a resolução, eu entendia o método como ele estava respondendo a questão. E questões de física, questões de exatas, é um método para responder. É como se fosse português e você estivesse interpretando um texto. Tem a forma de você interpretar uma questão de exatas, uma questão de naturezas. Então, é isso, fazer questões, é assistir a aula necessária apenas, e não ficar Entendi. repetindo muito, porque isso às vezes te É a trava. aula introdutória daquele assunto para poder tu chegar na Isso, questão. exatamente, entendeu? Às vezes as pessoas erram muito em ficar muito tempo em aula, ficar muito tempo em aula, ficar muito tempo em aula. E, por experiência própria, eu falo que não fiquem muito tempo em aula. Assistam o necessário, mas a maior parte do assunto vocês vão pegar nas questões. E não é fazendo 2, 3, 5, 10. É fazendo 25, 30, às vezes 50, Corrigindo os erros. corrigindo os erros. Às vezes eu fazia 80 questões só de física. Eu não entendi o assunto. E às vezes eu ficava o dia inteiro tentando entender um assunto e eu não conseguia. E aí eu me desesperava. Aí o que que eu fazia? Eu sentava, eu respirava. E eu falava assim, cara, eu vou dormir, eu vou descansar. E amanhã eu vejo o assunto de novo. E parece que acontecia uma mágica. E no Não, é outro dia, impressionante. Exatas o é assunto estava ali na minha cabeça e eu conseguia responder as questões. conselho pros alunos, cara. A questão não saiu hoje, amanhã ela sai.
toma um banho, esfria a cabeça, que amanhã parece que é mágica. Teve uma Cara, questão, a questão saiu. teve uma questão que eu fiz 3 vezes. Nas 3 vezes eu errei essa questão. 3 vezes eu errei. Falei assim, eu não aguento mais errar essa questão. Eu não consigo mais. Era uma questão bem complicadinha, mas eu falei, eu não vou mais errar essa questão. Meu Deus, já fiz ela 3 vezes. Aí eu sentei e disse assim, não, vou entender aqui o segredo dessa questão. E aí eu fiz aquela questão e eu fiquei tão feliz por ter conseguido fazer aquela questão sem olhar a resolução. E tu não tem noção. Aí fala assim, ah, não, mas tu já tinha feito várias vezes. Cara, minha memória sempre foi horrível. O meu professor de biologia, ele ria muito, porque toda vez que ele sentava comigo pra gente fazer questões de biologia, porque também era uma das matérias que eu tinha dificuldade, então quando ele sentava comigo pra me mentorar, né, pra biologia, ele ria muito, porque eu esquecia tudo, tudo. Parecia que eu não conseguia gravar nenhum nome. E aí ele perguntava, ah, isso aqui é um opérculo? E eu ficava, meu Deus, o que é um opérculo, cara? E eu ficava nisso. Então minha memória sempre foi uma coisa muito complicada, né? Muito complicada. Mas graças a Deus, Deus foi tratando, fazendo questões, estudando. E aí foi ficando mais tranquilo, foi ficando relativamente mais Então, o tranquilo. teu método pra tu resolver foi aula mais questões. Isso, aula Muito questões. mais questões. Muito mais questões. Teve dias que eu fiz 200 questões por dia, pra tu ter uma ideia. E olha que minha rotina era cansativa, né? era uma loucura. Mas aí, às vezes, dá ali pra tu fazer uma questão até sentado no ônibus, ou então até deitado mesmo, entendeu? Então, a tua ideia é estude em qualquer lugar. Era o que eu Estude em qualquer fazia. lugar. Era o que eu fazia. E deixa eu te perguntar, qual foi ali aquela dificuldade em aspecto, vamos supor, familiar, em aspecto, como é que eu posso te dizer? Em aspecto ali com amigos, algumas coisas assim que, querendo ou não, é uma dificuldade de você conseguir superar, abrir mão. Isso teve muita dificuldade ali na tua rotina ou não? Como foi mais ou menos essa Teve adaptação muita ali? dificuldade. Eu me lembro que tu ia pra igreja, né? Tinha muitas funções ali dentro da igreja, Sim, a coisa sim. de jovens, algumas coisas, né? Isso, sim. Entendeu? Aí tinha o Foi. treino ali, né? Tinha aquele teu treino, que eu me lembro que tinha teu treino lá. Como foi que tu conseguia adaptar essa tua vida corrida na parte do IFE, né? Que tinha que estudar, Uhum, sim. se preparar pro CFO e ainda tinha essas questões aí, como isso, atenção pra família, as Muita. viagenzinhas, eles tinham umas viagens e tal. Me Isso. lembro que abriu mão de algumas viagens aí, eu me Muitas lembro, viagens aí, viu? entendeu? E aí me diz aí, como foi? Como que foi tu Muita, conseguir abrir mão dessas coisas? muita organização. Muita organização. E sim, eu tive que abdicar de muita coisa. Eu tive que abdicar de festa de família. Falava assim, o pessoal falava, mas ela não quer mais saber de ninguém da família. Mas ela tá se isolando. Mas foi uma coisa necessária, né? Em relação à igreja, sim, eu tava em muitos ministérios. Eu tava no ministério de dança, que eu gostava muito. Aí tinha minha célula. Me lembro. Tinha muita coisa. Muita coisa, né? E aí eu tive que ir abdicando de tudo que eu poderia, inclusive dos meus treinos também. Antes eu treinava 2 vezes por dia, e aí eu tive que tirar uma. Eu não poderia tirar, porque era uma coisa que também estava ali na minha Ajudava, era. preparação. Isso. Não só mental, físico também, porque tem o TAF, né? É, tem um tá. E aí eu não poderia largar o treino, né? E aí tudo que eu pude abdicar, eu abdiquei. Viagem, eu tive que abdicar. Várias vezes eu tive que falar não pra muitas viagens, principalmente da minha família me convidando. Meus amigos simplesmente me viram sumir do mapa. Todos eles me mandavam mensagem: "Ai, o que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo que ninguém te vê mais? Tu não sai mais de casa e tal. A pessoa vai na tua casa te ver e aí tu não aparece". E eu fico, gente, eu tô lá dentro estudando, cara. Tô Mas isolado. não tem como eu sair, tá dando tanto tempo pra vocês, porque é um tempo que eu preciso pra me preparar. Então, é um tempo que você vai precisar abdicar de muita Tu acha que o aluno que tá se preparando, ele consegue assistir, ele tem que abrir mão, mesmo? Na tua opinião? coisa. Beto, Porque na tem minha aluno que opinião, ele reluta muito, né? Ele sim, quer ele ficar quer equilibrar. ali e equilibrar, mas eu acho que, na minha opinião, acho que não consegue. Qual é a tua Não, opinião? não, eu acho que isso é muito individual, como eu falei, né? Método de estudo. Mas eu acredito que seja inevitável. Porque o estudo, ele vai te transformar em muitas questões, em muitos quesitos. Principalmente no teu ser. Você, inclusive, a gente estava conversando, né? Eu e uma amiga minha, um período atrás, e o estudo, ele muda a forma como você vê o mundo. É Ele verdade. muda a forma como você se porta, ele muda a forma como você conversa. Então, às vezes, tu tá num grupo de amigos, e aí quando tu começa a estudar, tu vai vendo que aquilo não é pra ti. Tu vai vendo que a E forma como as conversas não estão não batendo estão no mais que tu tá agregando, ali. entendeu? E aí, isso foi um dos motivos que também fez eu me afastar de muita gente se afastou de mim, entendeu? Mas foi uma coisa que eu sempre coloquei na minha cabeça. Sempre coloquei na minha cabeça. Eu sabia que ia acontecer.
eu sabia que muita gente ia se afastar de mim. Isso é muito natural. Quando você tá Ia transitando ficar assim, só a galera mesmo que é realmente amigo de verdade, que vai entender isso. o E teu eu te propósito. falo que pouquíssimos, É cara, conta nos pouquíssimos. dedos. Assim, A gente normal. consegue contar nos dedos, a Conta. gente consegue Eu, realmente eu contar nos digo dedos. que, assim, quando tu tá numa preparação, você tem que se alimentar de pessoas que vivem aquilo ali, aquele teu propósito. Porque, às vezes, o cara tá numa situação, por exemplo, eu tô me preparando para uma prova muito concorrida, como é o caso do CFO, medicina, direito, etc. E, às vezes, eu tô ali na galera que tá na vibe só de curtir, de viajar, de passear. Não vai rolar, porque eu não vou conseguir conciliar isso. Ou eu vou viajar, viver viajando, viver passeando, ou eu vou estudar. Então, a galera ali mais vai procurando o seu grupo, né? No caso ali, quem tá estudando, quem tá falando o mesmo comentário. Às vezes o cara tá no grupo de amigos de estudante, os caras estão falando de questão. Pô, cara, tu olhou lá, questão tal, tal. Esse é o papo, entendeu? É, Então, às sim. vezes a galera. Aí a pessoa vai se afastando mesmo, vai Sim, sim, criando Beto, você outro tem grupo. uma coisa que eu sempre coloquei na minha cabeça também. Você tem que se cercar de pessoas boas, pessoas que te incentivem a ser melhor. Porque uma coisa que me falaram uma vez é que você é a média das 6 pessoas que É isso que a gente pega todo dia. você é a média das 6 pessoas que você anda. Se você tá andando com pessoas que não te incentivam a ser melhor, que não te incentivam a buscar algo mais, cara, te afasta. E uma das coisas que eu sempre falei pra todos que estavam ao meu redor, todos, 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 não tem uma pessoa que me conheça assim, que seja muito próxima de mim, que ainda não tenha ouvido isso, né? Eu sempre falo, se você quer ser diferente dos demais, se você quer uma vida diferente dos demais, você tem que agir diferente dos demais. Eu falo isso pra todo mundo, porque eu sempre coloquei na minha cabeça o quê? A maior parte das pessoas hoje em dia, né? Graças a Deus por isso, faz uma graduação. Tudo bem, antigamente nem isso fazia. Mas hoje em dia, faz uma graduação. O que que a gente vê? Graduação não tá garantindo absolutamente nada ultimamente. Garante mais. O cara termina ali uma graduação de direito e aí depois ele vai querer ser advogado, só que o mercado já tá saturado. E aí às vezes ele não ganha, aí começa a se frustrar, e aí não faz uma pós-graduação, não faz um mestrado, entendeu? E aí não vai avançando. Nossa. E é por isso é importante você querer algo e ter naquilo na sua cabeça que é certeza. Por exemplo, eu tenho certeza que eu quero ser uma advogada. Então, cara, se especializa naquilo. E Deu pra você ser a melhor estude para naquilo que ser o você melhor faz. naquilo ali. Isso, e uma das coisas também que eu escutei que me ajudou muito na minha preparação foi uma frase que me marcou muito, que era: seja concorrente, você teria medo de enfrentar. Quando eu entrei no curso em outubro, eu olhava pra mim e eu falava: será que eu vou ter medo de me enfrentar? Eu falei: se for em relação a conteúdo, não. Mas se Eu me for, lembro que tu falou uma vez. Poxa, eu quero fazer. É... Saiu agora? Eu quero fazer o simulado. Eu quero ver como é que tá a galera e tal. Eu quero ver aí porque aqui eu tô online. Aí eu tô meio que assim, né? Não tô conseguindo ver. Eu digo, uhum, não, vou fazer um simulado aí e vou te colocar pra gente ver como é que tu tá. E aí fui começar a fazer os simulados aí que tu for começar a verificar a parada, né? isso, e aí foi muito importante, né? Foi muito importante, porque até então eu me preparava no online, mas eu não sabia como estavam meus concorrentes. Eu não sabia como é que tava a base de todo mundo. E aí eu sempre pensei nisso, né? Eu sempre pensei que eu tava muito ruim. Sempre falei, meu Deus do céu, eu tô despreparada. E aí eu sempre fiquei pensando nisso, pensando nisso, pensando nisso. Mas eu dizia, eu vou ser a melhor que eu puder ser. A melhor que eu puder ser, eu vou ser. E eu sempre coloquei isso na minha cabeça, né? Não queria ser a melhor do mundo, eu queria ser a melhor que eu conseguisse ser. E eu coloquei isso na minha cabeça. E aí, quando tu fez o simulado, eu tive muita dificuldade com esse simulado. Eu tava acostumada Porque muito eu lá no tava online, né? muito acostumada a estudar sentada na minha mesa, na minha cadeira, Entendi. lá na minha casa. E aí, quando eu fiz o meu primeiro simulado presencial aqui no curso, eu falei, cara, não pode acontecer isso no dia da. Não pode. E aí foi quando eu sentei com o João Anderson e ele disse, Raíssa, tu vai ter que vir pro presencial. Só que eu ainda tava terminando o ensino médio, e eu falei assim, assim que eu terminar o ensino médio, eu venho pro presencial. E aí foi essa Aí transição. foi, tu começou a vir presencial em. Comecei a vir em fevereiro. Final de janeiro, começo de fevereiro. Entendi. Foi quando eu comecei a vir pro presencial. E aí eu vim pro presencial e foi uma rotina estressante. Foi muito Aqui é complicado. chicote, né? Eu tava querendo ir pra minha casa e voltar a estudar sentada na minha mesa. Só que eu falava assim, cara, isso é muito importante pra minha preparação. Eu preciso me acostumar a estudar morrendo de dor nas costas. Eu preciso me acostumar a estudar com um ambiente um pouco mais barulhento, porque na minha casa era eu, meu pai, minha Tranquilo, irmã. né? E tal. E aqui no curso tem Pra mais trabalhar a pessoas. tua concentração. Isso, eu tinha que trabalhar minha concentração. E aí eu falei, não, é uma coisa necessária, eu vou ter que ficar aqui no curso. Isso é inevitável. Não tem como você se preparar só na sua casa pra fazer uma prova. Você precisa explorar outros ambientes. Isso. Entendeu?
A parte da preparação no online, eu indico sim, funcionou muito bem comigo, eu consegui adiantar muitos conteúdos, consegui aprender muitas coisas, mas tem que ter também ali a prova prática, né, em outros E fazer ambientes, em outros simulados e locais, tal. entendeu? Aproveitar essas oportunidades que tem um simulado ali no final de semana presencial, para você testar seus conhecimentos, saber como é que você é em uma sala fechada com muitas pessoas, entendeu? Então, isso é muito importante para sua preparação. E aí foi uma das coisas que eu tive realmente que Esperar. superar. Superar. Como foi aqui a rotina do presencial pra ti quando tu chegou aqui? Foi. Cara, foi uma O primeiro rotina. baque, assim, que tu pegou, que tu acha? Primeiro baque que eu É a maior peguei, dificuldade aqui no presencial que tu sentiu, além da zoada da galera, da outra galera. a maior dificuldade que eu tive aqui no presencial foi esquecer da minha casa. Eu simplesmente esqueci da minha casa. Eu vivia aqui nesse curso. Todo mundo que chegava me via. Eu chegava aqui, eu era uma das primeiras a chegar. Eu lembro. Eu era uma das primeiras a chegar. Às vezes eu chegava e o moço que abre ele ainda não tinha nem chegado. Mas eu já tava lá embaixo esperando, né? Que eu chegava muito cedo mesmo, porque eu sempre gostei de manter ali a minha rotina de acordar cedo. Foi uma das coisas que eu fui cultivando. De estar todo o tempo ali acordando cedo e tal. E aí, tudo bem. Eu chegava aqui cedo e eu era uma das últimas a ir embora. Então foi muito complicado, porque antes eu tava na minha casa. Eu não precisava. Isso de fevereiro Isso de a fevereiro maio, a né? maio. Fevereiro a maio. Fevereiro a Foi maio. uma das. Então, tua preparação em si, o CFO, foi de setembro, Final de setembro, ali foi outubro. outubro Outubro, a maio. maio. Estamos falando o quê? 8 meses, né? 8 meses de preparação. Cavado. Séria, Séria. 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 Abdiquei de muita coisa. Sempre coloquei na minha cabeça que relacionamento naquele período, Zero, esquece. Nada. zero. Nada, nada, Viu? nada. Pra você aí que está apaixonada, viu? Preste atenção. Eu digo muito que o aluno, ele tem que abdicar. Por exemplo, eu digo muito, se ele tá no relacionamento, ele fica. Se ele não está, ele fica do jeito que ele tá. Se ele tá numa preparação, ele não tem espaço pra Sim. novas coisas. Sim. E é Entendeu? muito bom quando você tá no mesmo ritmo que a pessoa, tudo bem. E aí você Isso. tá ali namorando, aí tá, os dois estudam, tudo bem. Mas quando, cara, quando tu tá num relacionamento com uma pessoa e aquela pessoa, ela não Ela é de outro tava mundo. acostumada com Ela é de aquela outro rotina, mundo. ela tá em outro mundo, não tem como, Não tem pô. como. Não Não tem tem como não. como, não tem como. Então, é a pessoa, eu digo, ó, galera, foca no negócio durante um ano e meio, porque tu vai ter o resto da vida para resolver teu problema, outros problemas. Então, Raíssa focou 8 meses da vida dela para passar no CFO, né? E teve resultado. Sim. E foi isso. Muita dor, muita coisa, passando por várias dificuldades, superando suas dificuldades de matéria e de convivência com as outras pessoas, né? Abdicando de saídas e algumas outras coisas, certo? Mas conseguiu. Raíssa, tem uma outra pergunta aqui. É como tu conseguiu conciliar com os treinos? Muito complicado conciliar com os treinos. Como foi tu? Porque tu gosta muito de treinar, Sim, sempre inclusive gostei. tu faz competição e etc, né? Isso, Participa. participo de competição, Como é que sim. foi tu abrir mão disso aí, entendeu? Muito complicado, muito complicado. É, como eu falei, né? O meu treino, pra mim, ele não era só físico, era mental também. Então, uma das coisas que eu falei que eu manteria sempre foi os meus treinos. Sempre mantive meus treinos. Deu uma Era reduzida, muito né? cansativo, tive que dar uma reduzida. Era muito cansativo, foi realmente muito cansativo. Principalmente no período que eu tive uma transição ali, que eu saí do CrossFit um pouco e fui pro levantamento de peso olímpico, né? E aí ficou muito instável, era uma coisa assim muito cansativa. Às vezes eu chegava em casa e eu simplesmente não tinha mais pique pra absolutamente nada. Então foi um período muito cansativo mesmo, mas era uma coisa necessária. E eu falo com toda certeza que foi muito importante pra minha preparação. Muito importante. Porque ali no box onde eu treino, né? Não era só treino. O meu professor, ele sempre me ajudou. O meu fisioterapeuta também. Eles sempre conversaram muito comigo porque eles sabiam qual era o meu sonho, o que eu queria fazer. Então, eles sempre estavam ali sentando, conversando comigo, percebiam quando eu tava assim mais triste, né? Entendiam que nem sempre dava pra eu treinar muito bem, porque eu sempre gostei de dar o meu máximo nos meus treinos, mas tinha treino que eu não conseguia dar o meu máximo, não como nos dias anteriores. E aí aquilo era cansativo psicologicamente.
porque eu queria ser boa no que eu fazia, só que eu não conseguia ser boa todos os dias. Entendi. E aí, pra mim, era um baque. Eu falava, eu preciso ser melhor. Eu preciso ser melhor, porque se eu não tô indo bem, é porque meu padrão ainda tá muito baixo. Preciso ser um pouco melhor pra no dia que eu tiver ruim, mesmo assim, eu ainda esteja boa. Entendeu? E aí, aquilo que eu te falei do 1%. Às vezes você tá dando 100% todos os dias, vai ter um dia que você não aguenta. E aí você dá 1%. E esse teu 1%, às vezes, antes não era nada. Só que aí, com o tempo, ele vai se tornando um pouco mais. Um pouco mais, um pouco mais, um pouco mais. E é aquele negócio de se adaptar e de ir melhorando, buscar melhorar mesmo, entendeu? Todo o tempo. Beleza. Então já resolvemos a questão do teu treino. Agora tu vai pergunta agora. Essa eu acho que é uma das melhores, né? E assim, é isso. A gente entende, aí o pessoal olha agora, olha só o palco. Olhava o bastidor, né? Como é que era ali, a cobrança. E assim, eu encarei esse desafio aí, é porque eu gosto de desafio, né? Eu gosto de ver a mudança na parada. Sim. Eu sempre, eu já contei, conto sempre a minha história aqui pra galera. Eu venho baixo, né? Assim, meus pais não são ricos, né? Minha mãe é operadora de telemarketing, meu pai é mecânico. E nunca tiveram muitos recursos. Nunca me... Meu pai só dizia assim, ó, a coisa que eu posso mais te deixar é a educação, né? E pouca, né? Porque ele não tinha condição e tal. E Deus me deu essa missão de ter essa instituição de ensino, né? E com essa instituição ser um meio de ajudar vários alunos a mudar suas vidas, né? Mudança de vida dos alunos por meio da educação, né? E eu gosto de acreditar no ser humano, eu acredito muito, né? Tem centenas de alunos já aprovados aí, né? E a gente vai conversando, com o tempo a gente vai adquirindo experiência, vai vendo o que um aluno fez que deu certo, um aluno não deu certo. E aí eu topei encarar esse desafio aí contigo e tentar te ajudar. Eu nem entendia muito que é questão de mentorar, não levo muito. Ah, mentor não. Eu sou um cara que eu tô ali para ajudar quem quer. Quem quer colou com a gente e vai embora. E graças a Deus, os alunos foram passando pelo curso aqui, muitos pegaram essa ideia. Pô, vamos ajudar a galera, vamos tentar conversar, vamos tentar mostrar o caminho por onde eu segui e tal. E aí entrou também a questão do João Anderson, que o João Anderson também hoje cara que ajuda demais a galera aí, todos. Eu sempre que ele tá disponível, tá ajudando todo mundo. E aí eu comentei com ele sobre te ajudar, né? Para te ajudar nessa questão, na parte de estudar, como é que é organizar a tua rotina, cronograma, metas de questões, etc. Certo? E eu vou te fazer uma pergunta para ti. Como é estudar com mentores, com uma pessoa ali do teu lado, te mostrando? A gente conversava praticamente todos os dias por WhatsApp, todos os dias, né? De manhã, se estava fazendo simulado, às vezes eu Mandava olhava, mandava relatório. relatório, dizia o que estava bom, o que não estava, o que precisava melhorar, entendeu? Sim. Como é que é essa cobrança, né? Porque assim, ó, o João, ele é mais técnico, eu Sim. já sou mais doido. É. Entendeu? Já sou do cara, ó, bora fazer, vou acordar cedo e é isso, e a vida tá ruim, bora melhorar. Uhum. Né? O Sim. João, não, ele é mais técnico, ele, ó, vamos melhorar assunto tal, vamos, né, fazer por aqui e tal, a questão. Ele é mais técnico, eu já sou o cara de fazer o cronograma andar. Isso, Entendeu? sim, Fazer o sim. cronograma andar, que o cara tá chorando, eu pergunto, pô, tá chorando por quê, bicho? Pô, tá bonzinho, Sim, pô, isso, bora rochar. exatamente. Então, assim, tu teve dois caras com, assim, eu digo gênios diferentes, mais tranquilo e o louco, é o bate-a-sopra, Uhum. entendeu? E como é que é ter mentores, como foi pra ti, o que é que foi na tua preparação? Outro ponto muito importante, porque você ter mentores ali, pessoas que já passaram, pessoas que entendem, pessoas que têm uma experiência com aquela realidade, com aquela rotina, né? Vai te ajudar muito, cara, muito. Principalmente o Jonas, porque assim, eu pegava porrada aqui com o Everett o tempo inteiro, porrada, 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 Raíssa, tu tá ruim, tem que melhorar e tal. Porrada, e aí, Jonas ia lá e, não, vai ficar tudo bem, teus resultados estão bons, não sei o quê. E aí eu ficava naquela rotina, naquela loucura, Bicho, e eu, porque meu eu não gosto Deus. de perder, bicho. Eu não gosto de perder. Eu levo assim os meus alunos como jogador de futebol, bicho. E eu quero ganhar o campeonato no final do ano, pô. Eu quero, só. Rapaz, eu fico um cara muito puto quando o cara tá chorando de barriga cheia. Porra, tá com questões pra fazer,
plataforma, aula presencial, sala com ar-condicionado, comida, não muita, mas tem. Tá bonzinho, não tá com nenhuma doença. Tá reclamando de quê, compadre? É estudar. E aí era essa porrada aí que eu pegava direto, estudar, era porrada. entendeu? É aquela pancadaria mesmo, entendeu? Porque assim, cara, o ruim do estudante é que às vezes ele não quer fazer, ele quer fazer o perfeito. Mas entre o perfeito e o não feito, né? Mas antes de fazer o feito ali, né? Entre o meio termozinho, feito, tá ótimo. Só que o aluno não quer fazer, pô. O aluno não quer acordar cedo, o aluno não quer fazer 25 questões por dia de cada matéria, entendeu? Ele não quer. Ele quer a aprovação no final do ano. Mas ele não quer fazer o 1% que Raíssa tá me falando. E uma aqui. das melhores coisas que existe é você querer tanto uma coisa e quando ela chegar você sentir, caracas, eu suei pra conseguir. Foi massa. Eu suei pra conseguir, mas é uma das melhores sensações que existe. Uma das melhores sensações. E eu vivo falando, eu nunca quis tanto uma coisa na minha vida quanto essa aprovação. E eu ficava assim, meu Deus do céu, eu fui aprovada. E Beto, imagina a minha... Caraca, imagina a minha surpresa quando eu vi meu nome lá no primeiro lugar. Pois é. Na hora que saiu a correção da prova objetiva, né? A primeira lista. Eu falei, caraca, pô, no primeiro lugar, meu Deus, eu não acredito nisso aí. E assim, não, pô, não sou eu, não é possível. Eu fiquei, muito feliz. É isso aí que é a parada, porque o aluno não entende. Ele tá fazendo, por isso que muitos alunos se perdem na preparação dele por isso. Porque ele tá focando lá no final, pô. Lá no final. Mas ele tem que entender que o final, o resultado, vai ser o todo dia. E ele não quer fazer o todo dia, pô. Ele não quer fazer o todo dia. E eu digo todo dia, faça todo dia um pouquinho. Porque a tua aprovação vai ser a soma de todos os dias que tu fizer. Todos os dias. Só que ele não quer fazer, pô, todos os dias. Ou então ele faz um dia e passa 10 sem fazer. 10 sem fazer. Passa 20 dias sem fazer o que tem que ser feito. E aí entra na procrastinação, né? E aí entra também naquilo que eu sempre falava, inclusive tu falava isso também, dos 21 dias. Você faz uma coisa durante 21 dias e aí você se acostuma com aquilo. Aí aquilo vira rotina. É a rotina. Por isso que eu disse que era pra tu vir pra cá. Eu disse, não, vem pra cá porque ela vai se acostumar na rotina doida, né? Fazendo simulado ali e vai pegar o ritmo, pegando porrada, vai. Tô estudando, levanta, vai fazer flexão. Bora. Entendeu? E é isso. E o cara acaba se acostumando com a rotina e pega no tranco e vai embora. Vai embora até a aprovação e ninguém segura ele, pô. Fora que aqui no curso também, né, tem muitos cadetes, né? Quando eles passam, eles gostam de vir aqui, conversar com a gente e tal. E é muito massa, porque às vezes tu tá ali quase desistindo, não tem mais força. Aí o cara chega. E ele começa a falar da rotina dele e tal. E aí tu fica, meu Deus, eu quero muito isso pra mim. Entendeu? Então, isso também era muito importante. Não só tá aqui no curso, mas ter pessoas aqui no curso que estão ali contigo. Cara, eu acho massa, vai fazer isso, né? Que eu já te conheço. Eu sei que tu não vai virar as costas. Tá indo agora ali, eu gravei, tu ensinando o menino lá, o Rodrigo e tal, que se Deus quiser vai ser o próximo aprovado nosso, o Rodrigo aí, entendeu? Que é outra aposta, é outro desafio que eu tô fazendo com ele. Bom, novinho, ele tem também. novinho, chegou aqui com 15 anos. 15 anos ele chegou aqui, ele é novinho. Entendeu? Então é uma experiência que eu tô fazendo com ele. E aí eu tenho fé em Deus que ele vai futuramente estar aqui sentado e deve estar nos... Assim, minha aposta. Corta. Minha aposta, bicho, ele pegar um primeiro lugar. Minha aposta com o Rodrigo. Porque ele pegou 38 agora. Fechou 38. Então a gente vai ajustar mais a rotina dele, apertar mais um pouco ele, entendeu? Eu acredito que ele vai fechar. E eu dei a meta pra ele. Eu dei a meta pra ele que eu quero 56. De 60. 60. E a gente sabe que a prova da UEMA tá subindo o nível, né? Pois é, e eu disse pra ele, Rodrigo, todo dia eu olho ele, Rodrigo, eu quero meus 56, Rodrigo. E ele vai ficar doido. Eu gosto de dar desafio pros caras aqui, pô. Porque Rodrigo... eu gosto de desafiar os caras e os caras vão pra cima, entendeu? Pois é. Isso é bom. Então, Raíssa, quer dizer que estudar com mentor foi interessante pra ti? Muito. Muito interessante. O que foi assim que tu acha que deu uma desbloqueada? Em alguma coisa que um da gente falou aí? Tá, quando você não tem um mentor, você se prepara, e se você sabe se preparar, você vai conseguir se preparar bem. Não é da melhor forma possível, mas você vai conseguir ali manter, né, talvez demore um pouco mais. Mas com os mentores, o que é importante do mentor? Cara, é um olhar
de fora. Ele tá vendo como tu tá te preparando, ele já passou por aquilo. Ele tá vendo que se tu tem dificuldade em tal matéria, tu precisa estudar essa matéria. Por mais que tu não goste. Por exemplo, o João Anderson, ele sabia que eu era horrível em física. Então, o que que ele fez? Ele montou um cronograma com física todos os dias pra mim. E aí, era cansativo, era triste pra mim, porque eu odiava estudar a física. Só que foi importante, foi importante. Se eu não tivesse um mentor, eu não teria colocado física todos os dias pra estudar, já que eu tava muito... Muito ruim. Não, eu tava ruim, mas pra mim era tipo Ali era assim. suficiente já. Pra mim era tipo assim. Inclusive, eu falei isso pra ele uma vez. Ele falou pra mim assim. Eu disse assim: João Anderson, eu tenho 60 questões pra responder. Eu respondi 45, digamos. Respondi 45. As outras eu não sei responder. Então eu vou chutar. Eu falava isso pra ele. Se com 45 eu tô me garantindo, as outras eu chuto. Ele disse: Raíssa, tu não pode fazer isso. Porque e se tu não tiver garantida nas 45? E se tu errar nessas 45? A probabilidade de tua nota descer vai ser muito maior. E aí ele falava assim, tu tem que fazer todas as questões com consciência, sabendo o que tu tá colocando ali em cada uma das tuas questões. E aí foi uma das coisas diferenciais pra mim. Porque antes eu fazia ali meu simulado, né? E eu sempre deixava 5, 6 questões que eu chutava. Sempre. E aí somava com mais 5 que eu tinha errado antes, e aí acabava que era mais questões erradas, né? Quando eu comecei a tentar fazer até as questões que eu tinha dificuldade, principalmente as de física, foi melhorando muito, porque as minhas pontuações foram subindo. Antes, se eu fazia 42 pontos num simulado, foi subindo para 45, 50, 55, 56. E aí foi uma coisa assim muito boa de ver, né? Foi uma das coisas que eu olhava para trás e falava, caracas, eu era horrível em física. E hoje em dia é uma das minhas matérias favoritas. E aí era uma das coisas que eu sei que se eu não tivesse um mentor, provavelmente eu não poderia falar isso. Eu não poderia falar que física se tornou a minha matéria favorita, física se tornou mais fácil, agora eu entendo física, ou qualquer outra matéria. Foi uma coisa que foi desbloqueada com a mentoria. Deixa eu te perguntar aqui. O que é que tu tirou de aprendizado daquela redação, aquela jogada que eu fiz? Que foi perto da prova, né? Cara, Eu inclusive... peguei a professora lá, né? Chamei a professora, professora, a senhora vai entrar aqui com um negócio diferente e vai quebrar ali a parada dos caras. Dizer assim Sim. que os caras, pô, tô tirando 9,5, eu tô bem, eu sou, pô, eu tô É, top, a inclusive- aprovação tá batendo na porta. E eu digo, Inclusive, professora, arrocha. inclusive, A Beto, rocha deixa eles quebrados. eu descobri isso um dia desse. Se eu não tivesse descoberto, eu ia descobrir agora. Eu descobri um dia desse. Cara, aquilo ali me quebrou tanto que tu não tem noção. Tu não tem noção, mas eu desconfiava. Eu desconfiava que tinha Eu fiz dedo. de mal. Eu desconfiava que Fiz tinha de dedo. mal. Eu Pra digo, quem eu não vou tá deixar ele entendendo, louco. pra quem não tá entendendo, eu vou contar o que aconteceu. Tinha eu e mais 2 aqui no curso, que a gente sempre foi muito unido, muito amigo e tal, estudava junto e tudo bem. A gente sempre tirou ali uma média muito boa de nota na redação. Era 9,5, era 10, era 9, 8,5. Tudo bem, a nota mais baixa que a gente já tinha tirado era 8,5. Aí até aí tudo bem, não, toma aqui, confiante pra prova e tal, não sei o quê. Aí Beto foi passar um simulado com redação. Fizemos o simulado, fizemos a redação. Eu tava satisfeita com a minha redação, eles dois também. Quando a gente pegou a redação corrigida, tava lá um grande e belíssimo 7,5. E eu falei assim, Meu impossível. Deus! Como que nós 3 tiramos 7,5? Eu fiquei assim, não, cara, isso aí tem coisa, né? Mas eu também não tinha nada como provar. Rapaz, quando eu olhei Raíssa, credo, Raíssa tava assim, acabada. Não, aí Borges ainda foi conversar contigo, eu ainda né? tava debatendo com vocês. Eu falei, não, essa redação não tá tão ruim, isso aqui não vale 7,5. Falei, essa professora não corrigiu essa redação direito, pode corrigir de novo. Aí Beto, não, tu tem que aprender que nem sempre a nota é boa, não sei o que e tal, e os corretores oscilam. E aí eu fiquei com aquilo na minha mente. Meu Deus, eu tenho que melhorar, eu tenho que melhorar. Meu Deus, eu tenho que melhorar minha redação, cara. Eu fiquei quebrada, até quebrada demais, quebrada demais. E aí também teve outro simulado que eu fiz, que eu tinha feito uma pontuação muito boa aqui no curso, né? Só que a minha colocação desceu por causa da redação. E aí eu fiquei assim, caracas, meu Deus do céu, eu preciso melhorar minha redação, melhorar minha redação. E minha redação tava tipo 9, 9,5. Eu falei, pronto, vou ter que buscar agora o 10 toda vez, o 10. E aí eu fui melhorando minha redação. Tava pra enlouquecer o meu mentor de redação, que foi o professor Edu, né? Tava pra enlouquecer Edu. E aí ele falou, não, essa tua redação tá boa. Então eu falei, não tá, Edu, não tá boa, porque eu tô tirando nota baixa e não sei o quê. E aí ele disse assim, não, mas sua redação tá boa, a gente tem que melhorar isso, isso e isso. Aí a gente foi consertando, né? E por isso a importância da mentoria também. Foi consertando aqui e ali.
E aí, com isso, eu consegui o meu 9,25 na redação, entendeu? Eu fiquei muito feliz com a minha nota. Não deu pra manter o primeiro lugar, né? Uhum, Mas também consegui me manter ali no segundo, ficar ali no segundo. E aí, pra mim, isso já é muito importante, com né? Muito certeza. importante. Então, eu aqui eu fico pensando, às vezes não tem nada pra fazer, eu fico pensando como é que eu deixo o aluno doido, né? Aqui, pra ver que eu. Não, porque é o meu time, pô. Então eu tenho que fazer meu time ali tá bem, né? E não ficar, pô, o cara só tá marcando gol direto. Não, eu vou botar um goleiro bom agora aqui pra Uhum. segurar aqui, pra ver que ele não É, dizer que ele é tão bom pra ele segurar a bola, né? Pra ele olhar entendeu? que pode acontecer alguma coisa diferente na E prova. aí ele foi lá e pediu pra professora, né? Falar assim, não, bota uma nota aí e É, tal. arrocha aí pra eles sentirem. E foi isso, entendeu? Foi E foi isso. importante. Então, mas foi importante, Foi né? Foi importante, foi importante. importante, entendeu? Então foi isso. Raíssa, estamos chegando no fim, cara. Você que tá aí, por favor, compartilhe, curta, tá bom? Siga a nossa página. Curte aí no Spotify, tá bom? Para esse Ecacast aqui for compartilhado para mais pessoas conseguir escutar essa informação que a Raíssa tá passando aqui, muitas dicas, tá bom? De como foi a rotina dela. Com certeza vai te ajudar na tua preparação. Beleza, pessoal? Vamos lá. Para a nona pergunta. A oitava é a nona. A nona, vamos lá para a nona. Qual sua maior motivação na preparação? Minha maior Estamos chegando no motivação. final. Eu falei, né? Eu tava estudando ali e tal, e sempre botei na minha cabeça. O que viesse primeiro, ou direito, ou CFO, seria o que eu iria fazer. Direito veio primeiro, mas eu tive que falar não. Foi uma coisa muito difícil, porque meu pai queria muito que eu fizesse, né? Ele tava em cima, não, Raíssa, tu passou, tu tem que assumir e tal. Eu falei, não, pai, agora não. Mas a minha maior motivação foi primeiro mudar, né, a realidade da vida da minha família. Foi uma das primeiras motivações. E a segunda foi trazer a minha irmã menor, né, para estudar aqui em São Luís, porque ela não mora comigo, ela mora no interior. E como a gente sabe, o estudo tá ruim aqui em São Luís. Imagina no interior. Então, foi uma das coisas que me motivou a querer o CFO o mais rápido possível. O mais Você rápido já tem uma possível. remuneração, tu consegue dar uma Tem uma força, né? remuneração, não é, nossa, meu Deus do Sei. céu, eu tô rica, vou ficar bem. Não, é uma coisa que você vai ter que continuar ali correndo atrás o tempo inteiro, mas já vai ser uma ajuda muito Isso, grande, com entendeu? certeza. E aí era uma das coisas que eu pensava bastante. Aí eu me olhava no espelho de manhã, né? Me imaginava fardada ali. Isso aí também pra mim era uma motivação enorme, enorme, enorme. Às vezes eu tava ali sem ânimo nenhum pra sentar e estudar. E aí eu lembro que eu me olhava na frente do espelho, eu ficava assim, parada, querendo voltar a dormir, que eu queria muito dormir de novo. E aí eu me olhava na frente do espelho e eu pensava, né? Eu quero vestir aquela farda, eu vou ter que sentar ali naquela cadeira e estudar. Estudar até eu não aguentar mais. E isso também pra mim foi uma motivação muito grande. Então foram três coisas que me motivaram muito. Primeiro, a minha família. Segundo, a minha irmã. E terceiro, porque era o meu É sonho o teu mesmo. sonho. Muito bom. E Raíssa, pra gente finalizar, que eu acho que a gente quer falar mais alguma coisa, assim, alguma. Não, Não. não, E a não. gente tá falando Agora não, a gente tá quanto falando tempo? muito. 1h04, né? É, Uma tô hora e falando quatro. A gente muito. falou Não, e se tu muito, né? deixar, Beto, eu vou Vamos falar aqui embora, né? até. Raíssa, pra finalizar, qual mensagem tu deixa aí pro pessoal que tá se preparando, tá bom? Olhando pra aquela câmera, qual a mensagem que deixa, né? Pra esse pessoal que tá se preparando agora, que talvez esteja na mesma situação que tu tava no passado, com angústia, incerteza, entendeu? Pensando se vai ser aprovado ou não, entendeu? Qual a mensagem que tu deixa pra esse pessoal aí, pra essas meninas que querem passar no CFO, que querem passar na UEMA em si, entendeu? Ou qualquer outro vestibular, né? Que tu for aprovada também em direito na UFMA, não foi? Foi na UFMA ou Não, foi na na UFMA eu fui pra engenharia engenharia elétrica. elétrica, Direito entendeu? foi pela uma particular. Eu consegui Particular a que tu bolsa, ganhou o bolsa ProUni, né? Bolsa integral integral, no né? ProUni, sim, Entendi. sim. Então, assim, qual a mensagem tu deixa pra essa garotada aí, pra esse pessoal aí que tá se preparando agora aí? Continue estudando, mesmo que pareça impossível. Eu achava impossível. Eu jamais me imaginei passar pro CFO, passar em uma colocação boa, né? Eu achava longe da minha realidade, achava uma coisa muito longe mesmo, muito longe. Então, o que eu falo pra você é que por mais que você esteja ali com dificuldade em uma matéria, com dificuldade em redação, com dificuldade em alguma coisa na sua preparação, procure as pessoas certas. Porque você procurando as pessoas certas, você vai ter uma motivação a mais, você vai ter alguém ali te incentivando e te mostrando o caminho correto para você seguir. E acredite sim no seu potencial, por mais que você ache que não seja tão alto assim, entendeu? Quanto mais, eu costumo falar que quanto mais você faz algo, melhor você fica naquilo. Então, se você estuda todos os dias, quando você for olhar no final do mês,
você já vai ter estudado muito, você já vai ter melhorado muito. E se você parar de estudar, você, por exemplo, perde um ano estudando, é um ano que você, se você tivesse se dedicando o mínimo que for, 1 hora ali, seria muito melhor do que ter parado completamente. Então, tente não parar completamente. Às vezes o teu ritmo não tá ali 100%, mas tenta manter. Se pra ti é difícil estudar todos os dias, começa estudando ali 3 vezes na semana, vai aumentando o ritmo. E lembra daquilo, 21 dias é o tempo mínimo para você se acostumar com alguma coisa. Então, tenta manter uma rotina e foque em algo correto, algo certo. Porque não adianta você estar se preparando para várias coisas. Você precisa ter algo para se preparar, para ter um objetivo de vida. E coloque isso na sua cabeça porque as coisas vão ficar mais claras. Vai ficar muito mais simples se preparar para qualquer coisa. Pronto. Então, pessoal, esse foi mais um EQCast, episódio 10, tá bom? É um episódio melhor, né? Chegamos o 10, ei! Chegamos o 10, tá bom? E, né, rumo ao 20, rumo ao 20. E não poderia ter sido melhor. Estamos em fazer o EQCast número 10 com uma aprovada, tá? No segundo lugar geral, tá? No CFO feminino, tá? Da PM. E é muito bom. Raíssa, brigadão, viu? Sua presença aqui. Parabéns, entendeu? Muito obrigada, muita sorte aí, tá? Tranquilidade aí nessa nova rotina aí, nessa nova jornada aí que tu vai ter. Que eu tenho certeza que será uma ótima cadete, uma ótima oficial, tenho certeza. Amém. Entendeu? Que todos os alunos que são formados aqui, que são preparados aqui no curso de Equação, graças a Deus, não tenho que reclamar, todos são ótimos aí, cadetes aí, futuramente oficiais, tá bom? E muito obrigado mesmo por sua presença, entendeu? E você que tá aí, compartilhe esse vídeo, tá bom? Nos ajude, siga nosso canal, tá bom? Valeu, até a próxima, tchau!